Fala pessoal, como é que vocês estão? Estou de volta aqui, eu sou Cícero Camargo, bem-vindo ao canal. E essa semana a gente está aqui para falar de como testar código difícil de testar. É, eu não tinha ainda um plano para essa semana para gravar, mas aconteceu uma situação no trabalho, bem nesse sentido assim, de testar um código difícil e me inspirou a trazer esse conteúdo para vocês. O que eu quero dizer assim com código difícil? Quando vocês estão aprendendo teste, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês geralmente vai ser um teste bem funcional, né? Tu tem uma função, tu chama aquela função, passa uma entrada e espera uma saída. E tu roda uma asserção, né? Faz um assert em cima da saída que tu espera, né? Baseado na entrada que tu passou. Quando a gente testa algo, bom, isso aí pode ter várias funções, né? Funções estáticas que fazem esse tipo de trabalho. Tu pode ter objeto, né? A gente escreve software orientado a objeto aqui com Swift, dá para escrever 100% funcional, mas enfim. Quando tu tem um objeto, ele pode agir como algo bem funcional, né? Então pega um date formatter, por exemplo. Tu configura ele, então o que ele vai fazer depende do estado interno do objeto, mas ainda assim as funções dele são bem. Funções são funcionais, mas enfim, a lógica é bem funcional. Tu chama um endpoint daquele objeto e testa a saída daquela função. As funções todas têm uma entrada enfim, tem uma entrada e tem uma saída. Por exemplo, o date formatter, tu passa uma string que é uma data, tu passa uma data que é uma string, é bem tranquilo, né? Baseado na configuração que tu fez daquele objeto, tu, tu sabe o que esperar. E aí tem outros casos, como o do View Model, que eu mostro bastante aqui para vocês. Vocês simulam ações do usuário e aí testam duas coisas, né? O novo estado do View Model e como ele interagiu com objetos com os quais ele colabora, algum serviço, alguma coisa assim. E às vezes tu só tem essas interações, tu não tem estado e tu não tem entrada e saída, tu só tem essas interações com os outros objetos. Então é o caso que eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Eu vou pular para o código agora que vai ficar melhor da gente conversar. Então, basicamente o código era assim, ó. A gente tinha uma biblioteca de login para integrar. E aí eu repliquei aqui o código, não quis importar a biblioteca aqui, não faz nenhum sentido. Então eu criei esse namespace aqui, né? Some SDK, aí defini um logger, defini um singleton aqui, não, um shared aqui. E essa função aqui que a gente tem que setar baseado no status do AT Tracking Manager. Aquele alertinha que aparece lá para tu permitir ou não que o iOS traqueie as tuas ações assim, no app. Enfim, aquela nova configuração de privacidade que apareceu no iOS 14, acho que foi. E aí, baseado nesse status, a gente tem que setar o tracking consent no logger, tá? A biblioteca de log tem sua própria enum aqui de tracking consent, então a gente tem que fazer esse mapeamento, né? Quando está authorized, a gente seta granted. Quando está not determined, a gente seta pending e vai lá e faz o request tracking authorization. E, enfim, quando está denied. E aí, quando a gente tem a autorização do usuário ou não, né? Tem um feedback aqui nesse callback. Eu só chamei recursivamente, chamei de novo a mesma função, porque a gente teria que fazer esse switch de novo, né? E a gente sabe que depois que o usuário deu escolheu algo, né? Esse status aqui não vai estar not determined, então tá sus. Né? O que a gente queria? Fazer um teste para essa função aqui, né? E como é que a gente testa isso aqui? Porque olha só, aqui a gente tem dois cenários bem ruins. A gente escreve direto num singleton, então já tem esse complicador, a gente teria que usar um singleton no teste, escrever em algo que outros testes podem estar escrevendo, né? A gente não poderia executar muito teste em paralelo. E sempre ruim escrever em coisas de bibliotecas externas. Mesma coisa para o AT Tracking Manager. A gente pode assumir que, mesmo sendo da Apple, é alguma coisa que não é nossa, né? Não foi a gente que escreveu esse código. Então, ele é um código third party, digamos assim, mesmo sendo da Apple, né?
E aqui a gente ainda acessa direto no tipo, né? Não tem uma instância, a gente vai direto na classe aqui, AT-Tracking-Manager. E lê uma propriedade de classe e chama uma função estática, né? Então a gente queria escrever testes, né? Eu fiz aqui um playground, eu não sei porque que o Xcode não está colorindo direito aqui as coisas, mas enfim. E aí eu fiz aqui uns testes aqui direto no playground, a gente pode clicar esse botão aqui e rodar os testes, né? Ele consegue rodar um test suite aqui. Então a gente queria escrever alguns testes tipo assim, ó. Test que a gente quer testar. Que quando a gente chama o setup, né? No setup, vamos definir o nosso cenário aqui. Quando o usuário autorizou o tracking, então lá, when tracking authorization, deixa eu ser bem preguiçoso aqui, tracking authorization status is authorized, ou melhor, vamos deixar mais curto, when tracking is authorized, logger is configured correctly. A gente poderia, beleza? Aqui, quando ele não é determinado, por exemplo, when tracking is not determined. A gente podia ser mais, assim, mais específico, né? When user tô bugado agora. Vamos ver, is not authorized. And user authorizes. Is not determined aqui. Eita. On setup, when tracking is not determined and user authorizes, então a gente vai passar por aqui e passar por aqui, né? Logger is configured correctly. Então, agora, beleza, a gente escreveu esses dois testes. Acho que é suficiente para a gente conseguir andar aqui. Poderia escrever para todos esses cenários aqui, mas eu não vou deixar aí de lição de casa para vocês. Como é que a gente vai testar isso agora? Bom, o que a gente pode fazer aqui, a gente deve fazer? Abstrair as interações com essas coisas com as quais a gente não controla, para que a gente possa controlar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Isso aqui é o código da SDK, né? Então aqui eu não posso mexer. Aqui, daqui para baixo, é o nosso código. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um protocolo, por exemplo. Existem N maneiras de fazer isso aqui. Mas eu vou fazer assim, ó. Protocol logger, pode ser. E a única coisa que eu quero saber é isso aqui, ó. Que eu quero que esse logger tenha é essa função. É a única coisa, ó. A gente interage, peraí, some SDK, tracking consent. Beleza? Beleza. Ó, então, a gente usa os mesmos tipos e a gente replica essa interface aqui. Porque é a única coisa que a gente chama. Ó. Então, a gente está interagindo com esse objeto e com essa classe, tá? Então, ó, esse objeto. Então, a gente vai substituir esse objeto por um logger. Mas olha só, não é simplesmente isso. A gente pega e faz aqui uma extension de some SDK logger implementando esse novo protocolo logger. E aí a gente vai precisar fazer alguma implementação aqui? Não, ele vai implementar direto, porque ele já tem essa função bem igualzinha. A gente simplesmente copiou dali. Então,
ele automaticamente implementa esse protocolo. Agora o que a gente pode fazer é jogar o logger aqui, ó, no parâmetro, em vez de para a gente fazer a injeção de dependência via parâmetro, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente já pode até deixar como parâmetro default, se quiser, shared. Isso aqui já vai compilar e claro, aí aqui a gente vai ter que, bom, vocês viram que foi perigoso, né? Ele estava gritando que estava faltando logger lá e no momento que eu coloquei isso aqui, silenciou, né? Então a gente vê que esses parâmetros default nem sempre são tão legais assim. Então aqui, ó, em vez de acessar o shared, eu vou acessar esse logger aqui. E quando a gente for chamar o meu logger starter lá no, sei lá, no app delegate, eu vou chamar logger starter, por exemplo. Aqui, ó, logger starter, setup logger. E aí eu vou passar o meu logger compartilhado da SDK. É isso aqui que eu tenho que chamar lá no app delegate, né? Então, aí aqui eu vou substituir todos os acessos ao singleton a essa variável aqui, essa referência aqui, digamos, tá? E quando eu chamo recursivamente, aí eu vou ter que passar recursivamente aqui o meu logger. Esse código agora deve compilar de novo. E aí, beleza, ó. A gente já... Eu vou botar aqui só um exit fail. Só para a gente ver os testes falhando primeiro. Aí, ó, 2 falhas. 2 failures. Vou aumentar aqui um pouquinho essas fontes aqui para ajudar vocês, porque eu sempre me esqueço disso. Beleza. Então, ó, a gente substituiu os shared com esse logger aqui. Agora a gente ainda tem esse AT Tracking Manager. O que a gente pode fazer? A gente pode usar a mesmíssima técnica, né? Usando um protocolo. Então, a gente pode fazer aqui um protocolo aqui chamado Tracking Manager. E aí a gente tem aqui, ó, uma variável Tracking Authorization Status, né? Puxa vida, vamos ver. Aqui, ó, é esse tipo que eu queria. Aqui, ó. Open class var, blá, 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 blá. Ó, é tudo open. Talvez a gente pudesse fazer uma subclasse desse cara aqui para testar. Poderia. Então, seria basicamente isso aqui. Uma static var, isso aqui. E uma static function que replica essa interface aqui. Tem a versão com async, que a gente não está usando com completion handler. Mas seria basicamente isso. A gente faz a mesma técnica, a gente replica essa interface, né? Do Tracking Manager. Agora, vai complicar um pouquinho porque a gente, em vez de passar um objeto, a gente vai ter que passar um tipo aqui, né? Então seria Tracking Manager, Tracking Manager.type. Daria para fazer isso aqui. Mas a gente poderia agora substituir aqui e aqui. E eu acho que isso aqui deve funcionar. Deve compilar, vamos ver. Missing argument, claro. Aqui. Tracking Manager. Vamos lá. Acho que agora vai compilar, executou os testes, 2 falhas. A gente pode usar isso aqui, né? Usar as variáveis
e funções estáticas para replicar exatamente a interface da Apple. Mas eu acho meio ruim assim, a gente fazer esse tipo de coisa, porque quando a gente define uma abstração, quando a gente faz um protocolo para abstrair o acesso a alguma SDK, a gente pode melhorar essa interface, né? Então, em vez de trabalhar com um tipo que vai ser xarope depois para a gente mocar, não é exatamente ruim, mas enfim, eu prefiro deixar as funções normais, assim, função de instância mesmo, não do tipo, e a gente fazer um adapter. Fazer aqui, por exemplo, vou chamar um struct de Apple Tracking Manager. Que vai implementar nosso protocolo Tracking Manager. Eu não preciso chamar isso aqui de adapter, mas é o padrão de adapter que eu estou usando aqui. Tá? Então eu vou fazer um objeto que implementa. Aqui, ó, vocês viram que eu completei o protocolo com o atalho, é Ctrl, Option e Command F. Vai executar todos os fixit que tem aqui do compilador nesse arquivo. Então, isso aqui, Ctrl, Option, Command F, é a mesma coisa que clicar nesse botão de fix. Beleza? Então aqui, basicamente, aí eu vou acessar o lance da Apple lá, do AT Tracking Manager, Tracking Authorization Status, e aqui eu vou chamar a classe da Apple também, AT Tracking Manager, Request Tracking Authorization, passando o Completion Handler. Tá? A gente poderia também, Completion Handler, qual é o problema? É Completion. Né? Ó, isso aqui também vai funcionar. A gente poderia também, em vez de protocolo, usar uma struct, que nem eu mostrei para vocês no episódio anterior. Né? A gente poderia ter uma struct aqui, em vez de ter uma var, a gente vai ter uma função que retorna, uma variável que retorna, que é uma closure, oh meu Deus, que retorna authorization status. E aí pode ser getSet, tanto faz, né? Ah não, struct não tem. Isso. E aqui, em vez de ser uma função, a gente vai ter que ter uma variável chamada request tracking authorization, que vai ser uma closure, que recebe outra closure e não retorna nada. Aí começa a ficar meio xarope, né? Então vamos deixar o protocolo aqui do jeito que estava. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que tem várias maneiras de vocês implementarem aí uma abstração para embrulhar colocar alguém no meio desse contato que vocês têm com uma biblioteca externa. Então, ó, Tracking Manager, a gente vai só tirar aqui o ponto type e tudo deve voltar a funcionar. Ó, beleza? E aqui quando a gente chamar, sei lá, no App Delegate, a gente vai passar Tracking Manager, Apple Tracking Manager. Beleza? Ó, a gente pode até quebrar aqui, só para a gente certificar de que esse código realmente funciona aqui, né? Consegue compilar e tal. E agora a gente vai partir para os testes. Beleza? Então, só para recapitular, em vez de acessar o logger, esse cara aqui, né, o SDK, SumSDKLogger.shared, a gente passou uma referência para um logger e está acessando aqui, ó, logger set tracking consent. Em vez de acessar essa API da Apple aqui, direto no tipo AT Tracking Manager, a gente está
embrulhando o acesso a esse cara aqui com essa Struct AT Tracking Manager. Olha só, eu fiz alguma cagadinha aqui, né? Ele chamou 200.000 vezes aqui o negócio. Ah, sim. Se eu não trocar esse status aqui, né? Como eu chamei o negócio aqui e essa chamada de Request Tracking Authorization, que no meu código eu nunca estou trocando, né? Esse status, ele vai sempre cair nessa recursão e vai ficar eternamente nisso. A gente pode melhorar esse código, replicar esse switch, extrair para uma outra função, mas enfim, não vem ao caso aqui. Só queria mostrar que a gente consegue sim testar esse tipo de código. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer uns substitutos, né, para o nosso logger e para o nosso tracking manager, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer umas implementações, pode ser aqui dentro mesmo, ó. Chamar de logger. O que a gente quer fazer? A gente quer só espiar, né? Então, eu vou chamar de logger spy. E quando isso aqui for chamado, a gente só vai setar uma variável. Vou deixar opcional aqui. E aí, quando chamar isso aqui vai ser self tracking consent igual a tracking consent. Tudo que a gente quer é espiar que isso aqui foi setado, né? E no tracking manager a gente vai ser um pouquinho mais esperto. A gente quer fazer basicamente um stub aqui, né? A gente quer conseguir controlar a resposta desse cara aqui. Então, vou fazer aqui um Tracking Manager stub. Então aqui, Tracking Authorization Status. E vou deixar que ele seja... que a gente possa escrever, né? E aqui no Request Tracking Authorization, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse cara aqui pendurado. Eu vou armazenar esse completion aqui, ó. Completion. E como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar. Vou chamar aqui de request completion. E vai ser basicamente uma função que recebe authorization status. Beleza, é basicamente isso aqui, só vou deixar ela opcional aqui. Quando isso aqui for chamado, a única coisa que a gente vai fazer é armazenar esse completion aqui para ser chamado depois. Agora vocês vão ver como é que a gente vai usar esses caras aqui. Então vamos implementar o primeiro teste. Quando a gente fizer o setup, ó, quando o tracking já é autorizado, o logger tem que ser configurado corretamente. Beleza? Então vamos criar o nosso logger aqui, ó. E vamos criar o nosso Tracking Manager. Aí. E aí a gente vai chamar logger starter.setupLogger, passando esses dois caras aí, que a gente quer se assegurar de quando o tracking já está autorizado, Tracking Manager é authorized,
Então a gente, ó, botar aquelas marcas aqui, né? Given. Vou criar aqueles caras ali, ó. Given tracking status. Ó, tracking authorization status igual a authorized. When, se vocês quiserem colocar essas marcas no teste de vocês, fica a cargo de vocês, mas só para deixar bem claro, dado esse cenário, quando eu chamo isso, then o meu logger tem que estar configurado corretamente. Então, logger, ó, tracking consent, ó, então, xct assert equal, tracking consent, granted. Isso é o que a gente quer. Mas esse cara aqui não é equatable, né? Esse tracking consent. Então, minha biblioteca vai reclamar disso, acredito eu. Pessoal, eu tive que dar uma cortada porque o meu Xcode trancou completamente aqui. E aí eu tive que fechar, apareceu um monte de código do trabalho aqui, eu não quis deixar isso aí. Enfim, tive que fechar, abrir Xcode, aquela dança que vocês já conhecem aí, né? Mas é esse o teste que a gente tinha para fazer, né? Quando a gente chama setup logger, quando o tracking já está autorizado, logger is configured correctly. A gente pode, inclusive, nos certificarmos de que o Tracking Manager, aquela função Request Tracking Authorization, não foi chamada. A gente pode ver que o Request Completion segue nulo, por exemplo. Então a gente pode fazer um xct assert nil request completion, por exemplo. Vou dar o teste de novo. Ó, ainda uma falha e o outro passa, né? Executou 2 testes. Beleza. Então vamos escrever o outro teste. Agora, ó, testar aqui no setup, quando o tracking não é determinado e o usuário autoriza, o logger é configurado corretamente. Então vamos lá. Vou copiar código porque eu sou um baita de um preguiçoso. Criamos o logger, criamos o tracking manager. Quando o tracking authorization status is not determined and user authorizes, então, quando eu chamo setup logger e aí a gente vai lá e chama, o que a gente vai fazer? Tracking manager. Ele tem que estar aqui, ó. A gente pode até fazer o seguinte, eu vou botar um throws aqui e eu vou ter que pegar esse completion aqui, ele tem que ter alguma coisa aqui, então eu vou fazer aqui, ó. Let request completion. Eu vou chamar um try xct unwrap. Esse cara aqui, né? Tem que ter alguma coisa aqui. Se tiver, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o Tracking Manager. Nós vamos setar aqui, ó. A gente quer simular que o usuário autoriza. Então a gente vai lá, Authorization Status Authorized e vai chamar Request Completion com Authorized também, para simular exatamente o que acontece, né? Porque quando a gente recebe esse callback, a classe lá da Apple também já está com a Tracking Authorization Status alinhado, né? Com o que vem no callback. Então, a gente está simulando exatamente isso aqui. Aí a gente vai se certificar de que Tracking Consent foi granted e não precisa fazer mais nenhum teste, né? Bom, a gente tem que testar aqui, ó, given, quando isso, when. A gente pode fazer outro teste aqui, né? A gente chama o setup logger, então a gente tem que se assegurar de que o tracking consent, nesse momento, antes de chamar o completion, vai ser
pending. E aí a gente chama completion com authorized e aí ele vira granted. Então, esse teste, essas marcas aqui, given, when, then, não estão muito justas porque a gente está fazendo vários when, né? A gente pode fazer when, then, aí a gente when, then, né? Então tem vários passos aqui, né? Só para ser mais justo. Com essas marcas a gente bota ali. E vamos rodar os testes. 2 testes, 0 falhas. Então a gente está conseguindo testar um código que antes era bem difícil de testar. Porque a gente conseguiu abstrair todo o contato do nosso código, isso aqui é o nosso código, com bibliotecas externas, através de protocolos. Daria para usar structs, daria para usar várias técnicas aqui. A gente fez inclusive um adapter aqui, um novo tipo que implementa um protocolo que a gente espera, né, aqui nessa função, embrulhando uma API da Apple aqui que tem uma interface bem não ergonômica, digamos assim. É ergonômica, só não é tão fácil de testar. Então, pessoal, estou voltando aqui, eu terminei de gravar e fiquei pensando no código aqui, fiquei pensando nessa recursão safada aqui, que não é, não é muito legal de deixar aqui e servir de inspiração para ninguém. Inclusive, durante o vídeo, teve um momento em que ela fez uma recursão infinita aqui, então eu vou só refatorar, aproveitar que agora a gente tem a segurança de ter unit tests para esse código, que esse é um dos grandes benefícios, né, do unit test, a gente poder refatorar com segurança. Então eu pensei aqui para fazer algo bem simples, eu vou pegar esse switch aqui e mover para o próprio logger. Vou fazer uma extensão do meu logger, tá? E vou fazer uma função para setar aquele authorization status. Authorization status. Aí. Vou mover esse switch para cá. E agora, em vez de chamar logger, vou chamar self, né? Eu sou o logger, né? Então, vou passar aqui, deixa eu ver. Esse é o tipo, né, do status. Então, ó, set authorization status. Vou chamar só de status aqui. Aí a gente faz o switch no status. E aí a gente seta tracking consent em self, tá? A gente pode, inclusive, omitir esse self aqui. Vou dropar o logger. Aqui eu vou simplesmente setar, não vou fazer nada, né, no not determined. Agora vocês já vão ver o que vai acontecer. Beleza? Agora isso aqui deve ir embora. Então, agora a gente tem essa função set, que não está na library, né? Está no meu código, porque é o meu protocolo aqui. A library está aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer aqui é refatorar da seguinte maneira. Nessa função, a primeira coisa que a gente faz, como em todos os paths, a gente seta o tracking consent no logger. Então, vou já chamar logger set authorization status, lendo o authorization status do tracking manager. E agora, vou fazer um if simples, ó. If a gente até pode pegar esse status aqui, ó, pegar para uma variável, status, ou melhor, tracking authorization status, só para ficar um pouquinho mais legível. If tracking authorization status igual a not determined. Nossa, o que eu fiz aqui? Meu mouse morreu. Aí, estamos de volta. Aí a gente faz só esse ifzinho aqui. Se não for determinado, a gente aí sim chama isso aqui. Vou apagar todo esse switchzão. Em vez de chamar setup logger de novo, recursivamente, a gente vai só chamar logger set authorization status com o
novo status, que vai entrar aqui, né? New status. Ó, o código ficou muito mais simples, só 2 paths de execução aqui, né? Na verdade, enfim, tem o if, né? Ele pode terminar sem executar o if ou pode executar o if. E agora a gente roda os testes de novo, só para certificar de que tudo segue passando, espero que sim. Então tá, dois testes, nenhuma falha. Claro que a gente podia ter uma cobertura de testes bem melhor, a gente só escreveu 2 testes muito simples aqui, né? Mas já serve para ilustrar o conceito. Eu gosto sempre de, também, por exemplo, eu vou comentar aqui os testes e vou rodar de novo, só para ver que os meus testes realmente falham, né? Ó, 3 falhas, naqueles asserts lá embaixo, enfim. Aqui a gente está no playground e não mostra exatamente onde é que falhou, mas só para ilustrar. Se eu descomentar isso aqui, provavelmente o primeiro teste vai passar, vai diminuir as falhas ali, ó, uma falha só. E se eu descomentar isso aqui, aí sim passa tudo. Só para provar que eu refatorei, meu comportamento segue o mesmo. E agora a gente tem um código um pouquinho mais limpo. Beleza? Era isso, vamos para a conclusão. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido. Como sempre, se gostaram, deixem um like, um comentário. E me digam nos comentários aí se vocês têm código assim, ruim de testar, feio pra caramba assim no código de vocês e que vocês nem sabem por onde começar. Espero que o vídeo tenha dado aí uma luz para vocês. E de repente, mais pra frente a gente posso deixar aberto para vocês me mandarem algum código que vocês gostariam que eu analisasse, assim, fizesse um react ou escrevesse algum teste para vocês que mandam aí, o canal é de vocês também, quem participa, quem está aqui comentando e interagindo, beleza? Deixa aí um comentário para mim que eu vou ficar bem feliz em responder. Um grande abraço e até uma próxima.